Neemias capítulo número 4, do verso 1 a seguir eu quero ler contigo. Quero que você preste bem atenção, porque eu tenho uma palavra profética para essa noite, para essa igreja. Eu quero que você, principalmente papai, você homem que está aqui, preste bem atenção nessa palavra, família, que é uma palavra profética para essa igreja, de algo que realmente está acontecendo nessa igreja. Nós temos sido testemunhas oculares disso. Capítulo 4, dessa fantástica história contada pelo narrador, a qual leva o nome desse livro, Neemias. Ele narra essa história. Diz a Bíblia, no capítulo 4, a partir do verso 1 assim. Eu lerei a minha versão, não sei qual a sua, mas se ela na tua leitura você for se confundir, fique com o meu áudio, porque aqui nas linhas existe uma revelação da palavra para você, e todas elas são muito importantes. Diz assim: e sucedeu o que? Ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, e indignou-se muito, e começou a escarnecer os judeus, e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitirem-se-lhe-á isso? Sacrificarão? Acabarão num só dia a reconstrução desses muros? Vivificarão dos montões de pó e pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritam de fronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios, os amonitas e os asdoditas, que tanto crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas começavam a se tapar, iraram-se de sobremodo, e ligaram-se entre si todos, como vieram a atacar a Jerusalém, para desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e pusemos uma guarda contra eles, e de dia e de noite, por causa deles. Feche seus olhos. Pai, eu li a tua palavra. Eu quero, Senhor, que o Senhor me dê sabedoria para transmitir de maneira breve e concisa essa revelação para essa igreja e para esses que me ouvem e me assistem e que ainda me assistirão. E que teu Espírito Santo fale através dessa palavra, no nome de Jesus. E todos dizem amém. Pode sentar e redobre a sua atenção aqui. Nesses 12 anos em que estamos à frente desse ministério, eu vi a restauração de muitas vidas, muitas, desde vidas que estavam em cativeiro de vícios,
de drogas, de marginalidade, desde casamentos que estavam realmente sobre escombros, desde ministérios que estavam abandonados. Eu vi muitas promessas sendo dirigidas para pessoas. Eu vi Deus restaurar famílias, restaurar ministérios, e muitos deles aqui ainda estão. Deus fala e cumpre aquilo que Ele promete. Porém, eu não tenho tempo para contar uma revelação que nós tivemos já fazem 4 a 5 semanas. Quando eu estive indo para Santa Fé, eu tive essa revelação, comentava com os irmãos que estavam comigo no carro. Eu disse: na primeira oportunidade que eu tiver para pregar na igreja, eu entregarei essa revelação. E eu lhe digo com toda a certeza, até mesmo porque temos acompanhado situações que as famílias têm passado aqui dentro. E eu quero dar o título dessa mensagem, mesmo que seja muito breve. Eu quero dizer: a igreja do Senhor está sob ataque do inimigo. O inimigo tem atacado essa igreja, e também creio a muitas outras igrejas. O inimigo, ele quer destruir aquilo que Deus tem restaurado. E preste muita atenção, porque você faz parte da igreja. Essa história relata muito bem isso. Nos primeiros 2 versículos é muito claro a revelação dessa palavra. Sanbalat e Tobias, quando viram que aquele povo estava começando a reconstruir aquilo que o inimigo tinha derrubado um dia, eles muito se iraram e se indignaram. E eu quero que você entenda algo: o inimigo te odeia, porque você está vivendo uma reconstrução baixo a uma palavra do nosso Deus. Deus tinha entregado uma palavra para Neemias. Não posso entrar no contexto da história, gostaria, para aqueles que não conhecem muito essa história. Mas nesse momento, não existia adoração no povo de Deus. A presença não se manifestava, porque o santuário estava destruído. Então Deus levanta uma pessoa, baixo a uma palavra, dizendo: é possível reconstruir aquilo que ninguém acredita que é possível. Existe uma palavra, uma promessa sobre você. E qual é a primeira coisa que o inimigo diz, que nós lemos? Ele diz: ah, esse povo é fraco. Esse povo não tem força para se levantar. Eles não vão reconstruir sobre esses escombros que nós derrubamos e queimamos. Porque é isso que o diabo vê em você. Sabe por quê? Porque ele sabe de onde ele te tirou. Ele sabe a vida destruída que você saiu. E quando você começa a se levantar, ele começa a jogar setas e palavras e afrontas e desprezo, dizendo: ele é fraco, ele não consegue, ele não vai conseguir, ele não vai tapar as brechas, e eu vou conseguir deixá-lo no chão. Então ele começa a dizer, porque o povo estava com a muralha pela metade. Nós ainda estamos reconstruindo a nossa muralha, neném. A minha Jerusalém está sendo construída, neném. Mas eu ainda habitarei nela, porque Ele virá buscar a sua igreja, e Jerusalém existirá. A muralha vai ser construída e o santuário existirá. E eu e você habitaremos nele. E enquanto isso, Sanbalat e Tobias
despreza você, te diz é fraco. No verso de número 2, que nós lemos, ele diz, e preste bem atenção, ele diz, o que ele quer fazer para te destruir. A estratégia é mostrar as tuas fraquezas. Todos nós sabemos quais são as nossas fraquezas. Você sabe. Você sabe aonde você pode cair. Você sabe aonde o inimigo tem te cutucado. Você sabe aonde ele aperta o calo e aonde ele mostra os pratos. Então ele diz: poderão estes sacrificar? Porque o sacrifício não existia no momento da reconstrução, porque não existia santuário. Porque o inimigo sabe que quando você entra no sacrifício e na adoração ao Senhor dentro do santuário, as coisas começam a mudar e o poder de Deus começa a agir sobre a igreja. O sacrifício significava adoração. O inimigo, ele quer te arrancar da igreja. Ele quer te tirar desse momento de adoração. Ele quer arrancar a alegria, porque uma pessoa só tem alegria, missionária Cecília, quando ela sabe que ela está na plena presença do Senhor. Veja, Salmo de número 51, diz Davi, depois de cair com Betseba, um homem poderoso, cheio da graça de Deus, cai, peca. O que ele relata no Salmo de número 51, eu vou ler para você, e preste bem atenção. Ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga de mim as minhas transgressões, segundo a tua multidão de misericórdia. Lava-me completamente a minha iniquidade e purifica o meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o pecado está sempre em mim. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e reto, e me lance fora da tua presença, e não retire de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da minha salvação. Mas, porque te não comprases em sacrifício, senão eu daria, tu não te deleitas em holocaustos. Alguém que está em pecado não tem relação de adoração com o Senhor. Então Sanbalate e Tobias, eles miram um alvo, porque eles não queriam que o povo de Deus tenha uma relação de sacrifício e adoração com o nosso eterno Deus. E eles miram a mira do diabo. Ele quer que você caia, ele quer que você peque. E o diabo tem atacado os casamentos e as intimidades dessa igreja. Existem 5 causas principais dos divórcios dentro da igreja nos últimos anos. 1, a traição. 2, a falta de respeito e amor entre o casal. 3, a falta de compartilhamento de amizade. 4, a falta de intimidade no relacionamento sexual.
E quinto, as dificuldades financeiras. O fato é que o diabo tem entrado de inúmeras maneiras na igreja para destruir o casamento, para fazer você cair, para te derrubar. Sabe por quê? Porque a mira não é somente destruir a tua vida, o teu casamento, é destruir o teu relacionamento com Deus. Eu estou falando de relacionamento afetivo, mas existem números de pratos e pecados que estão entrando dentro da igreja, porque a única intenção é te arrancar da presença de Deus, porque quem peca tem vergonha e não vem para dentro da igreja novamente. Então ele começa a dizer: você é pecador, as tuas muralhas estão destruídas. Porém existe um grande detalhe nessa história, que quando Neemias sai para vir reconstruir, ele pede algo para o seu rei, e o seu rei lhe dá madeira para vir reconstruir o muro. Então quando ele chega, ele levanta o povo judeu para começar a reconstruir a muralha, e eles usam as mesmas pedras da muralha que tinha sido destruído. Eu quero te entregar uma revelação agora, nesse momento, para você que está vivendo uma vida de escombros dentro da igreja, tentando reconstruir uma muralha, tentando reconstruir um lugar de sacrifício, um lugar de adoração, e não consegue. Porque tem pessoas que eu ouço e me dizem: eu quero sumir, eu vou embora, eu vou abandonar tudo, eu vou me separar, eu vou deixar tudo para trás e vou começar tudo de novo. Entenda algo: reconstruir não é com algo novo. Não se reconstrói nada com algo novo. Deus dá a madeira, a estrutura. Deus vai te dar estrutura, madeira para você reconstruir, mas são com as pedras do escombro que você vai levantar a muralha e vai tapar as brechas. Então para com esse negócio de fugir, de abandonar, de deixar para trás, de deixar tudo, de se separar porque não dá mais certo. Ei, o diabo, a única coisa que ele quer é arrancar a alegria do teu coração. Então reconstrua a sua vida, mas não fuja do lugar da onde Deus te colocou. Aleluia. E como nós lemos, eu enfatizei, quando o diabo vê que você está se levantando, ele junta tudo e vem para te desviar. O diabo quer te desviar, meu irmão. Abra o teu olho. Abra o teu olho, porque o diabo quer te desviar da presença do Senhor. O fato é que as causas dos ataques do diabo sobre os casamentos é uma: a falta de relacionamento de sacerdócio entre o casal e com Deus. A maioria dos problemas dos divórcios na igreja dos últimos dias é falta de algo que o Espírito Santo e Deus nos dá muito. O Senhor nos dá perdão para o seu relacionamento, tem que perdoar. O Senhor nos dá intimidade com Ele, tem que ter intimidade com aquela pessoa que está do seu lado. O Senhor nos dá amor. Ou Jesus não te ama? Olha quanto que o Senhor te ama. Você sente o amor dele em você. Nos teus momentos de dificuldade, de tristeza, de solidão, é Ele que te abraça, é Ele que te socorre. E então socorre essa pessoa que está do teu lado, ela precisa de você. O Senhor sempre na sua palavra nos pede intimidade. Tenha intimidade
com a pessoa que Deus te deu. Tenha comunicação. A palavra sempre nos ensina a nós falarmos e com Deus e termos comunicação com Ele, que é o único meio de nós termos relacionamento. Como é que você quer ter relacionamento com a pessoa que está do seu lado, se você não fala com ela, se você não fala com ele, se você não tem intimidade? Vive uma vida de celular, vive uma vida de ignorância e com desculpa, assim como foi teatrado aqui nessa noite. Ou é pelas contas, ou é pelo passado, ou é porque não tem tempo. Abra o olho, igreja. Sanbalate e Tobias, eles estão querendo destruir aquilo que eu vi muitas vezes Deus construir. Meu irmão, preste bem atenção em algo. Sanbalate era governador da Samária. Eu tenho que terminar. Tobias era um judeu. Sanbalate não queria que eles reconstruíssem um muro, porque ele tinha medo que Neemias se tornaria rei deles. Sanbalate era governador da Samária, região onde estava Jerusalém, que estava destruída. O capítulo 13, no verso de número 14 a seguir, relata que Neemias descobriu que Tobias era, sim, pastor Carlos, como sacerdote dos judeus, que dentro do lugar da casa de adoração, porque não era um templo, era uma casa onde adoração, ele tinha um quarto onde ele guardava os seus utensílios. E quando Neemias descobre aquilo, ele manda arrancar tudo que era de Tobias ali dentro. Ali o Senhor me revela algo. O diabo, ele age em duas áreas. O diabo, ele vai chegar para te destruir e vai se irar contigo em duas áreas. Uma, porque você representa algo de maneira governamental, social. Então ele vai querer destruir, ele vai querer escarnecer a tua imagem, assim como diz no verso de número 1. O que é escarnecer? Jogar a vergonha, trazer vergonha com as suas palavras. Ei, o diabo, ele quer jogar cilada sobre a tua vida, para jogar vergonha sobre você, para dizer, isso aí é um crente. Ele vai querer destruir a tua imagem, o que você representa para as pessoas que você está ao teu redor, para as pessoas que estão ao teu redor. Sanbalate se ira, porque ele via que ali se podia se levantar um povo que era muito melhor que ele. O diabo, ele nunca vai admitir que Jesus te ame mais do que o desprezo que ele teve de Deus. O diabo, ele te odeia, ele quer queimar a tua imagem, porque ele quer deixar você parecido com ele. Tobias representa a casa, a intimidade. Tobias se indignou porque dentro daquela casa de Deus havia um quarto que estava cheio das podridões dos seus utensílios. E quando Neemias chega, ele coloca tudo para fora. Sabe por que o diabo te odeia? Porque o teu altar de adoração, que é o teu culto na racional, que é a tua mente, o teu coração, ele não pode ter lugar para o diabo. Então ele vai lutar, porque ele não quer dividir o altar dele dentro de você com ninguém. A única coisa que o diabo quer é destruir a tua intimidade com ele. Ele quer te arrancar da igreja. Ele quer que você desanime para vir no culto.
ele quer te desanimar para arrancar você de você servir na obra. A tristeza vai usar alguma parte social, vai usar um sambalate que tem relacionamentos sociais para jogar prato. Você nunca cai sozinho, você sempre cai com alguém. Nós temos visto o diabo atacar de maneira tão sorrateira pela internet, tem atacado os casamentos, através dessa maldição que às vezes está em nossas mãos, que deveria ser uma bênção de Deus, mas hoje são portas de pornografia, são portas de relacionamentos a qual não pertence ao Senhor, são portas de doutrinas demoníacas que chegam em nossas mentes e em nossos ouvidos. As pessoas já não querem mais ter relacionamento com Deus, não querem mais vir no culto para ouvir a palavra, porque tem tudo na palma da sua mão. Ei, abra o teu olho, cuidado, o diabo quer destruir o teu relacionamento com Ele. Mas olha o que diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, deixa eu abrir de novo aqui, meus irmãos. Olha o que diz. O que fez Neemias? No verso número 13 diz que ele pôs guardas. Quando ele viu que o ataque era muito intenso, ele disse: eu vou vigiar. Quando ele viu que o inimigo, que Sambalat e Tobias estavam vindo com tudo para destruir, ele disse: eu vou colocar guarda, vou começar a vigiar. E a minha pergunta é: o inimigo tem se levantado e você tem vigiado? Qual é a tua vigilância? Ei, o Senhor manda te dizer: coloca à noite o teu joelho como vigia. Coloca os teus olhos na palavra e começa a vigiar. Começa a pedir proteção para o Senhor. Irmãos, e o verso número 14 diz, eu quero ler para você isso, que aí eu vou finalizar. E eu olhei e levantei-me, e diz os nobres, e disse aos nobres e magistrados e ao resto do povo: não temas. Depois de você começar a vigiar, o Senhor manda te dizer: ei, não tenha medo de enfrentar ao inimigo. Ele não vai destruir aquilo que Deus está construindo. Ei, está difícil levantar o muro. Ei, mas você vai conseguir. Não tenha medo da afronta, não tenha medo do inimigo. Ei, Deus é contigo. Escute. E ele diz: lembrai-vos do Senhor, o grande e terrível. O Senhor manda te dizer: comece a trazer à memória a palavra que um dia Deus te entregou. Ei, você lembra? Você lembra que Deus te disse que você seria uma bênção, que os teus filhos serviriam ao Senhor, que o teu ministério seria um ministério abençoado, que o teu casamento, que você seria feliz, que havia uma prosperidade. Ei, o Senhor manda te dizer: não temas o inimigo, e lembra das promessas do Senhor. Lembrai-vos do Senhor, o grande, poderoso e terrível. Há uma palavra viva de Deus sobre você. E para fechar, porque essa é uma palavra para essa casa e para a sua família, para seu casamento. E ele disse, eu vou ler do começo porque é muito mais bonito. E olhei e levantei-me e disse aos nobres, os magistrados e a todo o povo: não temais, lembrai-vos do Senhor, o grande e terrível.
pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas mulheres e por vossa casa. Ei, levanta de pé. Ei, se levanta de pé, levanta de pé. Ei, levanta de pé, o Senhor está dizendo. E lute pela tua casa, lute pelos teus filhos, lute pelo teu casamento, lute, porque Deus, o Senhor, Ele está contigo. Não temas. Eu quero que você redobre a atenção para mim aqui. Para você que me assiste em casa, que me ouve, eu quero quebrar aqui agora, nesse momento, algo que eu tenho muito ouvido nesses últimos dias: que eu não preciso congregar, que eu não preciso congregar para eu fazer parte da igreja e para eu ser abençoado. Vocês prestaram atenção na história? Qual foram as primeiras palavras dele? São os fracos. Será que vão conseguir voltar a sacrificar? Será que eles vão conseguir ter um momento de adoração dentro do santuário? Volto a repetir, pela quarta ou quinta vez já. O diabo quer te arrancar de dentro da igreja. Sabe por quê? Porque é daqui que você recebe as palavras que te transformam. É daqui, num culto profético, que você recebe uma oração e quebra corrente, julgos do inimigo. Porque a igreja e a tua vida sempre será atacada por esses Sanbalates e Tobias. Salmo de número 20. Eu vou ler para você. Olha onde está o socorro para vencer a guerra. Oração. Salmo de Davi. Oração pelo rei na guerra, na batalha. Verso 1: o Senhor te ouça no dia da angústia. Ei, você que está angustiado, achando que o muro não vai reconstruir, que você está vivendo escombros, eu quero te dizer: ei, ouça no dia da angústia. O Deus de Jacó, o Deus de Jacó te proteja nessa guerra. Diz o verso 1: envia-te socorro desde o teu santuário. O socorro vem de Deus na hora da adoração no santuário. Na hora de que você entrega a tua oferta com alegria, na hora do louvor que você levanta a tua mão e adora a Ele, na hora que você serve a Ele, ei, o Senhor quer te arrancar da igreja, porque Ele quer arrancar aquilo que te faz vitorioso. Ele verso 3: lembra-te de todas as tuas ofertas e os azeites de holocausto. Me diga como alguém que congrega numa casa, em casa, pela internet, consegue entregar sacrifício de holocausto e oferta por um Pix? O culto é todo um ambiente de adoração, meu irmão. É desde a hora que eu saio de casa.
Ei, meu irmão, eu quero te dizer algo. Quando começar a vir no culto, ei, vem para cultuar, vem com o teu coração. O culto começa na tua casa. Ei, como é que você tem vindo para o culto? Só para cumprir a tua escala? Como é que você tem vindo no culto de qualquer jeito, com as tuas mãos sujas? Olha agora, meu irmão, sabe essa tristeza, essa depressão que está no teu coração? Isso que o diabo tem colocado para você não ter força para reconstruir esse muro que está pela metade. É a falta de alegria, porque você está sem comunhão com o Espírito. Porque o diabo, de uma forma ou outra, já conseguiu entrar no teu coração. Mas você ainda tem chance, você tem tempo, você ainda pode recuperar. Você não pode recuperar o passado, mas você pode voltar ao princípio da palavra que Deus te entregou. Você não pode apagar o passado, é impossível. Agora sim, a palavra que estava com aquele povo é o que lhe dava força para continuar. O princípio, o que diz a Bíblia? E o princípio era o verbo, e o verbo se fez carne, e ele habitou entre nós. Ei, escute uma coisa que eu quero lhe dizer: a tua vida começou quando você teve um encontro com Cristo. E existe uma palavra poderosa sobre ele, nenê: a cura, a libertação, a transformação. Os diabos, as portas do diabo e do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Verso de número 5. Nós, olha só, irmãos, Salmo 20 repete o 51, pastora Marcela. Porque é no santuário que a tua alegria vai voltar. É aqui, você lutando firme com Ele, que essa depressão vai embora. Diz o verso 5: nós nos alegraremos pela sua salvação. Eu sou alegre e vivo, porque o Senhor me salvou. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E aí ele diz no verso de número 6: agora eu sei, agora eu sei que o Senhor salva ao seu ungido. Derrama, Senhor, um bálsamo e unja essa igreja no nome de Jesus. Unge, 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 unge. Derrama, 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 Senhor, do teu poder. Derrama, Senhor, da tua graça. Derrama, Senhor, da tua unção, porque nós estamos aqui para te adorar. Nós estamos aqui para te adorar. O inferno não prevalece. Ele não vai prevalecer. Levante as suas mãos e adore. Abre o teu coração para Ele. Muralhas vão estremecer. Vai estremecer.
o salmo ainda, escute. Escute. Tem pessoas que confiam em tantas coisas. Tem pessoas que confiam no dinheiro. Tem pessoas que confiam nas amizades para lhe ajudar a lhe resolver os seus problemas. Tem pessoas que confiam no seu conhecimento. Mas o salmista Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele diz no verso 7: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menções ao nome do Senhor. Ei, confia no Senhor, só Ele pode te salvar. Confia no Senhor, só Ele pode fazer você reconstruir esse muro. Confia no Senhor, que somente Ele pode fazer você vencer essa batalha e essa guerra. Eu te adorar. Nós estamos te adorando aqui nessa noite, Senhor. Nós estamos te adorando aqui nessa noite. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper. Quebra a corrente aqui nessa noite. Quebra a ação do inimigo, Pai, sobre essa igreja, sobre pelos que me ouvem. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome falível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome como um trovão, impetuoso, poderoso é, grandioso. Nós estamos com o tempo avançado. Eu não quero chamar você para vir aqui na frente, mas aquele que entendeu essa palavra, que entende que está numa batalha espiritual, que entende que está sobre um ataque do inimigo, eu quero que você pegue bem forte na mão desse irmão, dessa pessoa, dessa família que Deus colocou do teu lado. Essa palavra é uma palavra para a igreja, para a casa, para a família. Vocês viram isso? E eu quero fazer uma oração baixo da autoridade desta palavra. A maior autoridade que existe é esta palavra. O diabo não prevalecerá. Nenhum Sambalate, nenhum Tobias irá impedir o que Deus já fez. Só para aumentar ainda a tua fé. Na quinta-feira, as irmãs foram no monte. E a pastora chegou em casa e ela me perguntou: quem é que vai pregar domingo? Eu disse: eu disse: eu tenho uma palavra para a igreja em cima daquela revelação. Eu disse: o Senhor me disse para pregar sobre Sambalate e Tobias. E no monte. E ela disse: nós estávamos no monte. E a pastora Rosângela disse que Deus tinha falado para ela que a igreja estava sendo atacada
por Sanbalates e Tobias. Não é verdade, pastora Rosângela? Por isso que eu sei que essa é uma palavra poderosa e profética. E hoje aqui nesse lugar, Orabai, Alarabarachou, levante a sua mão, só aquele que crê, só aquele que precisa de um milagre da parte de Deus, só aquele que realmente diz: eu estou baixo ataque, pastor, eu estou sendo atacado. O diabo tem arrancado a minha vontade de vir no culto, o diabo tem arrancado a minha vontade de orar, o diabo tem colocado em mim para que eu possa desistir do meu casamento. Ei, o diabo tem colocado tantas coisas, tem um prato na minha mesa e eu estou quase comendo. Ei, no nome de Jesus agora, nós damos ordem a Sanbalates e Tobias, a esses demônios, a essas potestades, que caiam por terra hoje, pelo poder dessa palavra profética, no nome de Jesus. No nome de Jesus, demônio, pode bater em retirada dessa casa, dessa família, dessas pessoas, no nome de Jesus. Como